existe, até já comentei isso aqui, existem dois entendimentos, que um era que o povo que peregrinava no deserto, né, para retornar a Jerusalém, mas todos os dois faz sentido, tem mais ou menos o mesmo sentido falando espiritualmente, né? Um era que o povo tinha que voltar para as celebrações no templo que tinham anuais, né, Páscoa, Primícia, Ázimos, né, as festas, né, solenes, ou morasse onde morasse o hebreu, ele voltava de tempo em tempo para Jerusalém para oferecer sacrifício ao Senhor. Então tem esse entendimento, seria o cântico de romagem, ou romaria, né, aquela retorno do povo para Israel, para Jerusalém. E o entendimento dos degraus é que no livro de Ezequiel, quando explana o templo, ele descreve o templo com 15 degraus. E o outro entendimento seria que os sacerdotes, quando eles estão fazendo o serviço sacerdotal do templo, em cada degrau aquele ali, conforme eles iam entrando no Santíssimo Lugar, ou Santo dos Santos, eles cantavam um cântico desse, né, em direção ao Santíssimo. Que também dá a mesma conotação assim, do que a gente está estudando, né, que é o cântico dos degraus, que é a união do Filho de Deus com o Senhor, né? Que também tem a conotação do amadurecimento do Filho de Deus, ou salvação da nossa alma, como eu posso falar assim, do amadurecimento, né? Você se chegar a ser um Filho de Deus maduro, né? A plenitude de Cristo. Então esses 15 salmos, eles falam com relação a isso, a caminhada cristã, e levando em consideração também que lá naquele texto lá de Jacó, né, quando ele dorme, né, que ele está indo para a casa de Labão, ele dorme ali em Betel, né, ele chama de Betel aquele lugar, e naquele, se vou ser breve, ele diz que ele vê uma escada, né, que essa escada, os céus abertos, e uma escada que adentrava os céus, e essa escada tocava no chão, e os anjos subiam e desciam. Ele falava: terrível esse lugar, é a casa de Deus, né? E ele via essa escada. E lá no Novo Nascimento, no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus, ele fala, né, se revelando ali no Novo Testamento, ele fala que vereis os céus abertos e os anjos subindo e descendo sobre o Filho de Deus. E a gente sabe que ele estava se colocando no local daquela escada, né? Então o Senhor Jesus, ele é aquela escada, ele é a casa de Deus, ele é o caminho de volta para Deus. O Senhor Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E nessa casa de Deus, nesse caminho que é o Senhor Jesus, ele tem degraus. É como se um tipo, né? Então o Senhor Jesus, ele se apresenta de diversos tipos. Ele é o corpo de Cristo, né? O Senhor Jesus, ele é o corpo, ele é o cabeça também, né? Ele é o templo. E aqui nesse estudo ele se coloca como os degraus, né? Então é um caminho de amadurecimento do Filho de Deus. A gente está no 30, né? A gente está no 30 agora. Já estamos bem assim avançados nesse estudo. E assim, recapitulando, são 15 salmos, né? Começa no 120, fazendo uma recapitulação assim rápida. Começa no 120, ele vai até o 134. A gente está no 130. A gente está nos últimos 5. Então, oi? O 120. Então a gente vê assim que lá no 120, o Filho de Deus, né, ele já é um Filho de Deus que já conhece o Senhor, e ele comenta aqui no 125: ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Então são locais totalmente opostos a Jerusalém. Um é extremo norte de Jerusalém e outro é extremo sul, né? Mas a gente entende que o local para o Filho de Deus está é em Jerusalém, ou seja, que é uma figura de Cristo, né? O nosso local de habitação é em Cristo. Mas aqui é um Filho de Deus que já conheceu o Senhor, mas ele percebe que ele ainda não está em Cristo.
Ou seja, uma figura, Mesec e Quedar é uma figura ainda do mundo. Então ele ainda habita no mundo, né? Então, conforme a gente vai caminhando, a gente vai estudando esses salmos, a gente vai ver que chega uma hora que esse Filho de Deus ele adentra em Jerusalém, né? Que é a figura do povo peregrino lá que vem do deserto para entrar em Jerusalém, né? Então, resumindo, né? Fazendo um resumo, os 5 primeiros salmos, que vai do 120 até o 125, ele fala de um período da vida do Filho de Deus, né, logo no começo, que esse filho de Deus, ele ainda está na relação com o mundo e ele já tem um relacionamento com Cristo, né? É o estar em Cristo. Então, os filhos de Deus, logo no início, a gente vê isso muito entre os jovens mesmo, né? Filho de Deus jovem. A percepção dele é a percepção do que é certo e do que é errado. Isso é certo, então eu posso fazer. O errado, se não é errado, eu não posso fazer, né? Então, essa primeira fase, que são esses 5 primeiros salmos, ele vai falar da ótica de Deus nesse sentido, que o Senhor ele não caminha e não nos conduz no que é certo e no que é errado. O Senhor ele nos conduz no que é terreno e no que é celestial. Você vai ver lá que o Pedro, né, pergunta para o Senhor, né, será que nós devemos pagar tributo a César? E o Senhor pega uma moeda, me mostra uma moeda aí. Aí ele mostra uma moeda de quem é a esfinge que está aí na moeda. Essa cara aí é de quem? Fala, é de César. Fala, então você pega o que é de César e dá para César, e para Deus o que é de Deus. Entende? Então esse é o conceito do Senhor. O conceito do Senhor Jesus não está no que é terreno, no que é certo e no que é errado. Mas o Senhor julga o que é terreno e o que é celestial. Esse é o julgamento de Deus, né? O nosso julgamento natural, o que é certo e o que é errado. Às vezes a gente caminha no que é certo e no que é errado. E às vezes ainda no que é certo, visto pelos olhos humanos, é certo, mas não é celestial. Então o Senhor, ele nesse princípio da nossa vida cristã, ele está nos introduzindo no que é celestial. Entende? E o que nós entendemos, né, que Paulo lá nos ensina nas suas epístolas, ele fala muito essa palavra, né? Está em Cristo ou nele. A gente vai achar muito essa expressão, né, Paulo se expressando nas suas cartas, né? Ou está em Cristo, ou em outras escrituras ele vai falar nele, né? Porque a gente sabe que uma verdade é Deus em nós, né? Mas essa é a metade da verdade, ainda que seja uma verdade plena, né? Quando nós cremos, Deus ele vem habitar no nosso espírito. Mas existe uma outra verdade que complementa essa verdade, é nós em Deus, né? Então é Deus em nós e nós em Deus. Então é uma verdade que complementa uma outra verdade. E a verdade de Deus em nós é uma verdade que tem a ver com a graça de Deus. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Sabe? Então, pela graça nós somos salvos. Então, isso tem a ver com a graça. Mas nós, em Deus, já tem a ver com a responsabilidade do homem. Ainda que a graça também opere do nós em Deus. Deus ainda está operando, porque a gente vai ver mais na frente que nós não conseguimos andar em Deus se não for pela graça dele, né? Mas ainda requer a responsabilidade do homem, né? Então, Cristo em nós e nós em Cristo. Então, vai necessitar da responsabilidade do homem para nós avançarmos nisso. Então, o nós em Deus tem a ver com nós nas coisas celestiais, em Cristo, nós, né, no celestial. Não agora julgando o que é certo e o que é errado, mas o que é terreno e o que é celestial. E o Senhor ele vai nos introduzindo isso. Então chega no Salmo 126 em diante, o Senhor ele já vai avançar conosco num outro parâmetro, né, que nós também estudamos aqui nesses cinco salmos, que agora o homem que ele já conhece o que é celestial, ele vai começar a esbarrar numa outra esfera,
que o Senhor ele vai querer avançar, ele quer avançar com cada um de nós. Então o homem agora do Salmo 126 até o Salmo 129, o homem começa a esbarrar, quando ele começa a tocar no que é celestial, o Senhor começa a mostrar para ele as coisas celestiais, né? Pensar nas coisas do alto, né? Tem um texto que fala isso, pensar nas coisas do alto, onde Cristo habita, né? Então o homem ele começa a observar as coisas celestiais e ele começa a esbarrar na carne. Então o homem agora ele começa uma guerra entre a carne e o espírito, né? No que é da carne e do que é espiritual. Então agora o Senhor começa a avançar com o Filho de Deus, né? Nesse parâmetro do que é da carne e do que é espírito. Porque nesse avançar das coisas celestiais, o homem vai começar a observar que muitas das vezes ele quer promover a obra de Deus, mas na sua própria carne, na força da sua própria carne, no que é natural. E vai ver que muitas das vezes isso vai gerar morte, porque é ele naturalmente querendo fazer algo para Deus. E agora o Senhor vai ensinar para esse Filho de Deus que as coisas do Senhor, elas avançam no aprender a andar pelo Espírito Santo. Né? Aquele Espírito, né, a gente aprende que aquele Espírito de Deus que foi colocado no homem quando ele creu como uma semente, esse Espírito ele não quer ficar no Espírito do homem como uma semente. Ele quer sair daquela casca, né? Ele quer quebrar aquela casca que é a carne do homem. Então nós temos um tesouro no vaso de barro, que é o Espírito de Deus em nós. Mas enquanto a carne ela está atuando, a casca ela está atuando, esse Espírito de Deus, que é esse tesouro que tem dentro do homem, ele está como numa semente ali, né? Ele está pequenininho. A gente colocou o exemplo de uma semente aqui, né? A semente, ela ainda que você pega uma semente de qualquer semente, né? O Senhor, vamos colocar, como na Escritura ele usa muito a figura do trigo, né? Mas você pega um grão de trigo, ele está ali seco, aquele grão seco ali, então a gente olha assim, aquele grão seco, aparentemente ele está morto. Mas a gente sabe que dentro daquela grão de trigo ali tem vida, né? Tem um embrião ali vivo. Mas para aquele embrião ali nascer, essa semente ela tem que ser lançada. Né? Se o grão de trigo ele caindo na terra, ele não morrer, fica só. Mas morrendo esse grão de trigo, ele produz fruto. Né? Então na responsabilidade do homem, o se dar, né? O se entregar, se semear, né? Abrir mão da vida da carne, para que essa carne, né, ela possa... isso é uma figura intermediária do antes da cruz para o depois da cruz, né? É o passar pela cruz, é o passar pelo Rio Jordão, é o entrar na nova vida, que é a vida do Espírito, né? Então essa vida do Espírito, ela está ligada à vida de ressurreição em Cristo, né? Cristo morreu, derramou seu sangue para que tivéssemos vida, para que fôssemos resgatados, reconciliados, regenerados, né? Houve expiação pelo nosso pecado, pela nossa culpa, mas o Senhor não ficou só aí, né? O Senhor ressuscitou, ascendeu e enviou o seu Espírito, né? Então o Espírito de Deus, quando o Espírito de Deus vem em Pentecostes, é para introduzir o homem na nova vida. Então o Espírito Santo, ele que nos introduz na nova vida. Então essa nova vida é uma vida no Espírito Santo, que é a vida do Filho de Deus pós-cruz, né? Então agora já foi crucificado com Cristo. E essa nova vida a gente sabe, né, que a gente consegue e alcança pela fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E a entrada na nova vida ainda é assim, está lá em Gálatas. Ó insensato Gálatas, vocês receberam, né, o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, o Espírito nós não recebemos pelas obras da lei, é a nova vida. Nós entramos na nossa vida pela pregação da fé. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, e essa palavra de Deus ela gera fé em nós, e aí pelo Espírito nós somos introduzidos nesse caminhar da nossa vida. Isso é um exercício, né, que o Filho de Deus ele vai
caminhando com o Senhor e vai aprendendo. São degraus, como a gente está explicando aqui, expressando, né? Não é uma coisa que a gente consegue automática, mas é um trabalhar do Espírito Santo em nós mesmos. 26 ao 29. Né? Então, do 120 até o 125, a gente está o Senhor ele trata com a nossa entrada o que é terreno, o celestial, né? E do 126 até o 129, do que é carnal e do que é espiritual, né? Nessa etapa, o Filho de Deus é uma etapa que ele começa a ter revelação de Deus, ele começa a começa a ter um conhecimento maior de Deus, uma vida com Deus, né, mais plena, né? Ele já está começando a aprender a andar no Espírito. E, né, a gente estudou aqui no 129, semana passada, falando da vida de Jacó, né? E Salmo 129 ele começa falando assim, né, muitas vezes, Salmo 129, 1, muitas vezes me angustiaram desde a mocidade, Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram, né? Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, Israel que o diga, né? Então a gente estudou na vez passada, nesse Salmo 129, que esse Israel, né, que é o povo de Deus, né, um dia ele foi Jacó, ele foi um homem, né, que veio da descendência de Abraão, Isaac e Jacó. E esse homem Jacó, um dia ele se tornou Israel, né? Mas para Jacó chegar a Israel, que deu origem, né, ao país de Israel que a gente vê lá hoje, deu origem às 12 tribos, né, aquela história toda, que hoje é uma nação de Israel. Esse Jacó, ele teve uma vida de experiência com Deus, né? E ele era alguém que ele almejava, né, as coisas de Deus. Ele era um homem que ele almejava as coisas, ele almejava a primogenitura, ele almejava as bênçãos de Deus, né? Só que isso aí não lhe era devido a ele, porque ele não era o primogênito. Isso era para Esaú, por ser o primogênito, por direito. Ele era o primogênito. Ainda que eles fossem gêmeos, Esaú nasceu primeiro. Só que, diferentemente de Esaú e Jacó almejava muito isso. E Esaú não dava a mínima importância para isso. A gente não vê momento nenhum nas escrituras falando que Esaú tinha um caráter ruim, ou que ele era... Né? Então ele diz que ele era um caçador, ele era um homem íntegro. Mas a diferença dele, e muito pelo contrário de Jacó, que diz que Jacó era trapaceiro. Era agarrador, trapaceiro, ele ganhava as coisas, né, de uma forma, às vezes ele dava o jeitinho dele para conseguir as coisas. E Esaú não. Mas a grande diferença de Esaú para Jacó é que Jacó ele almejava as coisas espirituais, as coisas de Deus. Esaú não dava importância nenhuma para isso. E Deus considerava isso, né? Tanto que Jacó é uma figura do homem que quer as coisas de Deus, né? Quer alcançar as coisas de Deus, quer espiritualidade, quer chegar ao amadurecimento, mas muitas das vezes ele avança nisso aí na sua força natural, né? Ele quer as coisas de Deus, almeja as coisas de Deus, mas consegue sempre, né, na carne, né, avançando. E o Senhor ele vai tratando. Se a gente vê toda a vida de Jacó, a gente estudou aqui na vez passada, toda a vida de Jacó, né, ele conseguiu a primogenitura ali barganhando com Esaú, né, trocou pelo prato de lentilha, e Esaú, como não dava importância nenhuma para aquilo, trocou, né? Depois, para ganhar a primogenitura, ele se coloca pelo de cabra no braço, né? Faz lá, a mãe dele faz o cozido lá, chega Jacó se enganando o pai, né? Enganando o pai, se passando por Esaú, e Isaac ali abençoa ele no lugar de Jair, assim ele consegue a primogenitura. Por conta desse jeitinho dele brasileiro de conseguir as coisas na carne, ou seja, assim na carne, né, querendo dizer,
ele é obrigado a sair da parentela, porque Esaú queria matar ele, e manda ele lá para Labão. E agora aquele moço ali que ele enrolava todo mundo, vamos dizer, para conseguir o que ele queria, ele é colocado diante de Labão, e Deus trata com ele ali com Labão, né? Que Labão ali dava Jacó, vamos dizer assim, né? Colocar assim para a gente entender. Jacó ele era aquele tipo de pessoa que dava nó num pingo d'água. Mas agora Deus coloca ele para tratar com Labão, que dava nó num riacho inteiro. E o Senhor coloca Jacó lá para tratar com ele. Jacó chega lá na casa dele, lá se encanta pela filha mais moça, né? Acho que é Raquel, né? Se encanta lá pela moça, e não, olha, eu quero casar com ela, como é que eu faço? E Labão, você quer casar com a mais moça? Bom, então ele já começou a querer aí se interessar e a conquistar alguma coisa. Ele quer conquistar a moça. E Labão, olha, você quer a moça? 7 anos de trabalho. E ele trabalha aqueles 7 anos ali com Labão. E no dia do casamento lá ele bebe um bocado mais de vinho. Quando ele acorda de manhã ele está casado com a Lia. Rapaz, esse cara me enganou. Eu casei, era mais nova, o trato era com a mais nova. Ele vai falar com o Labão, vai reclamar lá no direito dele, que ele tinha tratado isso. E Labão para ele, mas moço, você não sabe que o costume de todo local que se chega é a mais velha que tem que casar primeiro, você já quer a mais nova? Quem é você, Jacó? E ali ele realmente ele já queria passar por cima, né, do negócio e casar com a mais nova. Aí, então tá, então agora pela mais nova, mais 7 anos. E Labão começa a tratar ali com Jacó, com esse Jacó trapaceiro, agarrador, que quer tudo, né? E por fim ele casa ali com elas e começa a ter muitos problemas de família, Jacó e tal, e problema no trabalho dele também, né? Com Labão ali, a Bíblia estudou aqui da vez passada que Labão trocou o salário dele 10 vezes, né? Primeiro o salário dele era as pintadas. Aí só nascia pintada, Deus abençoava, e só nascia pintada. Aí Labão trocava o salário, não, agora são as pretas e as brancas. E agora só nascia preta e branca. Porque Deus era com ele, Deus abençoava. Né? E ele chega à conclusão que se não fosse Deus que abençoasse ele, de ver que quando ele vai embora com toda a família dele, Labão vai atrás para tomar tudo, inclusive as esposas. E ele voltaria sem nada para casa. Mas antes de Labão ter com ele, Deus intervém, né, e fala com Labão em sonho, e o Senhor fala que não era para fazer aquilo com ele. E ele reconhece, Jacó reconhece que se Deus não tivesse intervido ali na noite anterior com Labão, ele tinha perdido tudo. Né? E ele está voltando, né, assim falando resumidamente, está voltando para ter com Esaú, né, que queria matar ele. E antes desse tem um episódio aqui que a gente comentou dele com o homem, né, lutando ali na beira do rio, né? Tem versão que fala que é um anjo, mas tem versão que fala que ele lutava com um homem, e a gente vê que esse homem se revela como Deus depois. Né? E a gente estuda que esse homem fala que era Deus e que Jacó, Val de Jaboque, né? O local era Val de Jaboque, que era antes do rio. E Jacó ele luta com aquele homem ali a noite toda, né? Que a gente sabe que era Deus. E é mais ou menos como a gente fez essa figura aqui, né? Mais ou menos daquele adulto, né, que pega uma criança assim e fica brincando de brigar. Aquele cabo de guerra ali de um homem adulto com uma criança. Né? Ele não deixa se vencer, mas fica brincando ali com a criança de luta ali. Né? A gente vê que Deus, se Deus quisesse brigar com Jacó realmente, né? Mas isso tem um propósito ali para o ensinamento para Jacó, né? A gente vê que a gente comentou aqui da vez passada que Deus ele se revela no Val de Jaboque nessa luta com Deus para Jacó, para explicar para Jacó que toda a vida de Jacó brigava era com Deus. Toda a luta de Jacó, durante toda a sua vida, era uma luta com Deus, né? E essa luta dali no Val de Jaboque era do homem brigando com Deus, né? E Deus às vezes se deixa brigar com o homem ali, deixa o homem avançar e puxa um pouco, né? Em todo caso, a gente vê que, a gente comentou aqui, né,
que às vezes a gente tem um problema na nossa vida de emprego. Foi um problema dele lá dos salários que eram trocados, né? E você, né, ora a Deus porque você quer um emprego, porque aquele emprego ele seria uma bênção para a sua vida, e você consegue esse emprego. E olha, você conta até como testemunho, né? Olha, eu ganhei um emprego e foi uma bênção para mim aquele emprego ali. E você começa a trabalhar, daqui a pouco aquele emprego ali se transforma numa maldição. Um monte de problema, um monte de coisa, um monte de situação. E você, rapaz, que negócio, você às vezes quer até sair do emprego, né? E muitas das vezes também um casamento também. E, rapaz, eu estou solteiro, eu quero casar, eu gosto muito daquela menina ali, que daqui a pouco você se casa com aquela pessoa. E começa a vir os problemas. Deus permite essas coisas acontecer, né? A nossa briga no nosso emprego, a nossa briga no nosso casamento com a esposa. No fundo de todas essas coisas é a nossa briga com o próprio Senhor por trás daquelas situações ali, para o nosso amadurecimento como filho de Deus. E Deus ele vai permitindo situações na nossa vida, né, para o nosso amadurecimento, né? E Jacó ali, que era um homem, né, que, como eu citei aqui no início, que toda a sua vida ele almejava as coisas espirituais, agora ele se vê brigando, né? O que acontecia em toda a vida dele? Ele brigando com Deus, com o próprio Deus, né? Que é a briga, a relação do natural, o homem natural querendo fazer coisa para Deus. E agora, Deus agora toca na coxa de Jacó, como se fosse um exemplo assim dele tocando na fonte do homem natural, né? Na força do homem natural, ou na sua própria carne. E agora, Jacó agora, né, o nervo da coxa aqui, a gente sabe, até comentei aqui da vez passada, que o lutador, quando ele luta, tu vê que até luta de MMA, o pessoal começa a bater justamente na coxa. Porque se o homem ele perde a força da perna, ele não luta mais. Ele pode perder a força do braço ou de qualquer outro membro, mas perdeu a força da coxa, acabou o lutador. E o Senhor, isso aí é um exemplo, o Senhor toca na coxa dele, ele, pro resto da vida, ele passa a ser aleijado, a se apoiar no cajado, né? E agora, Jacó, a percepção de Jacó muda. A percepção de Jacó muda. Jacó percebe agora, ele agarra o anjo, o homem, né? Ele agarra aquele homem ali e fala, não vou te deixar ir se você não me abençoar. Agora ele percebe que a partir daquele ponto, ele não pode mais avançar pelo natural. Pela força da carne dele, pelo natural, ele não tem mais condição nenhuma. E agora ele percebe que dali para diante ele só avança se for pela bênção do Senhor. Se não for pelo próprio Senhor, ele não tem como mais avançar. Então a gente percebe que nessa figura, Jacó, em toda a vida dele, ele sempre achava que ele prevalecia. Mas na verdade, em toda a vitória de Jacó, ele sempre estava perdendo. E no contrário da briga dele com Deus ali no Val de Jaboque, Deus fala, olha, você brigou como um príncipe de Deus a noite toda e agora você prevaleceu. Mas se você for analisar a situação, Jacó tinha sido ferido na coxa, não tinha mais força nenhuma, ele tinha perdido. Mas agora, isso ali foi para mostrar para ele que em toda a vida dele, quando ele achava que prevalecia, ele achava que prevalecia, mas ele estava sempre perdendo. E agora, naquela situação ali, quando ele realmente perdeu, foi que ele prevaleceu. Então agora, que ele não tinha mais uma força natural, a força do homem natural, ele poderia ser chamado de Israel. Então, para Israel aparecer, foi necessário Jacó sumir, né? Então, quando Jacó ele perde toda a sua força da carne, toda a sua força natural, ele dá lugar a Israel, né? Então, quando ele realmente foi derrotado, é que ele prevaleceu. O homem natural foi derrotado, Israel apareceu, né? Então, essa figura ali da briga de Jacó com o anjo. Então agora ele segue dali, agora não mais Jacó, agora ele passa dali a Israel, né? Então vamos chegar agora no Salmo 130.
Vamos ler o Salmo 130, eu vou fazer uma explanação rápida, né? Depois deixar os irmãos também falar. Amém? Salmo 130, eu vou ler ele todo. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na tua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele, copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Amém, irmãos? Assim, a primeira coisa assim, que eu queria observar nesse Salmo 130 é que se a gente ler esse Salmo 130 sem o entendimento dos degraus, né? Que a gente está lendo aqui do Cântico dos Degraus, que ele começa lá no 120, ele vai até o 134, que vai falar do amadurecimento do Filho de Deus. Se a gente ler esse salmo isoladamente, Salmo 130, a gente vai ter a impressão que está se falando assim de uma pessoa que não tem experiência nenhuma com o Senhor. Que ele começa a falar de iniquidade, de pecado, né? Se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Como, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo no Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor. Está falando de misericórdia, de redenção. Então, como eu falei antes, dos outros salmos, né, que no avançar da nossa vida cristã, no amadurecimento do Filho de Deus, na salvação da nossa alma, a gente aprende, né, a diferença lá logo no início, né, que a gente toquei do 120 até o 125, né, quando a gente entende que é o certo, a gente caminha no certo e o errado, sempre no certo e o errado, mas o Senhor quer nos mostrar o que é terreno, o que é celestial, para que a gente ande e avance no que é celestial, né, do 126 até o 129, a gente começa a esbarrar no que é carnal e do que é do espírito, né? Então o Senhor quer avançar conosco no que é espiritual. E quando a gente chega no final do 129, né, como eu comentei aqui da vida de Jacó, né, que Jacó ele deixa de andar no que é carnal e passa a andar no espírito, ele aprende a andar no que é espiritual quando o Senhor fere ali a carne dele ali no Val de Jaboque, e ele vê que ele não tem como avançar mais sem a bênção do Senhor, sem o Senhor, então ele aprende a andar no espírito, porque ele não tem mais força nenhuma na sua carne. Então ele aprende que dali para diante é só depender do Senhor mesmo, né? Então a gente entende, quando a gente entra em Salmo 130, a gente depara com uma pessoa como se fosse um pecador, falando de misericórdia do Senhor. Então a gente cria assim né, como eu falei, se a gente lê esse salmo isoladamente, a gente não entende como é que alguém que sabe o que é andar no celestial, alguém que aprendeu a andar pelo Espírito, que no nosso entendimento está bem avançado já, mas agora ele clama pela misericórdia do Senhor, diz que Deus olhou para ele e viu iniquidade, né? E o que seria isso, irmãos? Na verdade, realmente o Senhor avançou com esse Filho de Deus aqui, né? Esse Salmo 130, na verdade, ele vai falar para cada um de nós, né, para aquele Filho de Deus que já avançou, né, no que é celestial, né, e já avançou no que é espiritual, o que é do espírito, o que é da carne. Agora o Senhor começa a falar com esse Filho de Deus com relação a quebrantamento, sabe? Então o Senhor já mostrou o que é celestial, né? Esse Filho de Deus já aprendeu a andar no espiritual, mas agora ele ainda tem algo nele ainda que precisa ser quebrantado, que é o ego, né? Então esse Salmo 130, ele vai falar do quebrantamento do Filho de Deus,
que agora do 130 até o 134, ele vai falar realmente da união da alma do Filho de Deus com Deus, da plena união, né, de avançar, de estar inteiramente unidos com o Senhor, né, uma vida plena com o Senhor, né, uma vida de um filho maduro, né. Logicamente, irmãos, quando a gente fala dessas coisas assim, é um nível elevado para nós, é um alvo para nós, né? Um caminho para nós, é algo para ser almejado, né, para o Filho de Deus, né, procurar avançar em Cristo, que o Senhor também ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o Senhor, ele é o caminho. Ele é o caminho desde que começa lá do início da caminhada cristã, quando a gente não tem muito entendimento, e o Senhor, ele continua sendo o caminho também num nível avançado e elevado conosco. O Senhor, ele quer avançar com cada um de nós, estejamos nós em seja qual for o nível que nós estivermos, ou seja, num nível menos elevado ou num nível mais elevado, né? Mas é algo para que a gente venha almejar e procurar avançar no Senhor, porque o Senhor, ele quer avançar conosco, né? Então o Salmo 130 em diante, ele vai falar na plena união do Filho de Deus com o próprio Deus e na salvação plena da nossa alma, a salvação plena da nossa alma. É o avanço para a estatura, né, da plenitude de varão perfeito, ou a perfeita varonilidade, né, a perfeita varonilidade, estatura do Filho de Deus, né. E eu queria aqui citar alguns exemplos, irmão, para a gente entender. Então, esse salmo em si, ele é bem claro, né, é um salmo que clama por misericórdia, por perdão. Ele diz aqui que aguardo no 5, aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, espero na sua palavra, né? Então isso aí é um nível avançado, esperar no Senhor, esperar na sua palavra. E esse nível de quebrantamento é um nível que é algo que acontece, que acontece com o Filho de Deus em determinadas ocasiões do nosso avanço com Deus. Esse salmo aqui, o que é isso, irmãos? O que acontece nesse salmo aqui? Quando o Filho de Deus está avançado com o Senhor, que ele já tem uma vida plena no Senhor, até os irmãos já veem a vida de Deus nele, chega um determinado momento que o Senhor se retira desse Filho de Deus. E esse salmo aqui, ele está falando disso. Sabe, o próprio Senhor, ele se retira por um tempo. É um período que o Senhor faz isso, de tratamento com o Filho de Deus. E ele deixa o Filho de Deus só. E agora esse Filho de Deus, ele já é um Filho de Deus, que ele já tem revelação do que é o Senhor, ele já conhece coisas espirituais, ele já conhece coisas avançadas, ele já tem um certo amadurecimento das coisas de Deus, e agora o Senhor se retira dele. E agora, o que esse Filho de Deus ele vê? Ele só vê a mazela dele, ele só vê a carne dele natural, ele só vê a obra dele, ele começa a perceber que ele, sem Deus, ele é tudo isso aqui que o Salmo 130 fala. E agora ele começa a esperar em Deus. Porque o que acontece, irmãos? A vida espiritual do Filho de Deus, ela não cresce para baixo. O Filho de Deus, ele cresce para baixo, ao contrário. Oi? Não cresce para o alto, né, para cima. O Filho de Deus, quando vai amadurecendo, né, isso todos os irmãos falam, né, que o amadurecimento do Filho de Deus, ele vai se curvando e vai chegando para os pés do Senhor. Esse é o verdadeiro amadurecimento do Filho de Deus, né? Queria citar alguns exemplos para os irmãos, vou pedir para os irmãos estar lendo para a gente ir mais rápido. Gálatas 2, 6 a 9. O irmão que achar ler. Gálatas 2, do 6 a 9. É um exemplo da vida de Paulo, do crescimento da vida do apóstolo Paulo, que vai assim, ilustrar bem esse amadurecimento e esse quebrantamento que a gente está falando aqui do Salmo 130. É a própria vida do apóstolo Paulo, né, com relação ao quebrantamento. Que na verdade nesse texto aí, o apóstolo Paulo, ele já estava cheio do Espírito, amadurecido e cheio do Espírito Santo.
O moço estava voando nas mais altas esferas de espiritualidade. E a gente vai ver aqui desse texto em diante o quebrantamento do apóstolo e o crescimento com relação, para a gente entender esse Salmo 130 aqui melhor. Quem achar pode ler. Outro pode achar 2 Coríntios 11:5. Gálatas. Amém. A gente vê aqui que interessante, né? A gente vê que Paulo estava num nível de espiritualidade bem elevado. Agora o detalhe que eu queria que os irmãos observassem aqui nesse texto é que Paulo chega em Jerusalém, né? E ele vê ali aqueles que pareciam ser de maior influência. E me parece que esses irmãos que pareciam ser de maior influência ali em Jerusalém, eu não tenho certeza se aqui ele está falando de Tiago, Cefas e João, que ele vai tocar lá embaixo, ou se esses irmãos estavam também junto com Cefas, Tiago e João, porque o texto não é claro. Ele vai falar aqueles que pareciam ser de maior influência, né? Então ele fala que tinha irmãos ali, né, em Jerusalém que eram de maior influência. Interessante que ele vai falar que esses irmãos que ele teve ali, né, em Jerusalém, para ter ali com esses irmãos que eram de... E ele falou que aqueles irmãos aqui, tu vê aqui, ele teve um período com aqueles irmãos ali, e ele falou que aqueles irmãos ali para nada me acrescentaram. É mais ou menos como se você fosse um irmão hoje, você fosse numa reunião, sei lá, numa outra cidade, ou em Santíssimo, e você fala, pô, irmão, eu tive lá naquela cidade lá, tive lá com aqueles irmãos lá, e tinha uns irmãos os que eram mais espirituais que tinha lá naquele lugar, não me acrescentou em nada. Eu estou no nível tão elevado que os que eles falaram lá não me acrescentou em nada. Então Paulo realmente estava cheio de espírito, estava voando, mas ele estava olhando os irmãos lá embaixo. Aí vai continuar. 6. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, que tenham sido outrora, não me interessa. Ó, não interessa para ele. Está falando que o que o irmão era, não era do interesse dele. Pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me foram confiado, como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão também operou eficazmente em mim para com os gentios, e quando conheceram a graça que me foi dada, olha que ele está falando assim, aqui, irmão, olha, quando eles viram, irmão, tive lá, que eles ministraram lá, para mim não me aproveitou de nada não, mas quando eles viram a graça que estava em mim, rapaz, Pedro, Tiago e João me chamaram até para comunhão. Está me entendendo aqui? Ainda que ele estava cheio de espírito mesmo, o irmão estava voando nas mais alturas do espírito, mas ele estava olhando os irmãos como lá embaixo, inferior a ele, né? Rapaz, eu cheguei lá, Pedro, Tiago e os irmãos, que eram coluna lá de Jerusalém, me chamaram até para comunhão lá, me deram a 10, ele vai falar aqui, ó. 9. E quando conheceram a graça que me foi dada, e tinha graça mesmo, tinha o espírito ali,
eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para o gentio e eles para a circuncisão. A gente vê, né, que Paulo ele estava, né, cheio do Espírito, mas o Senhor, ainda que ele estava cheio do Espírito, o Senhor ainda queria avançar com ele. Um outro irmão lê aí 2 Coríntios 11:5. Porque supõe em nada ter sido inferior a esse superapóstolo, que embora seja fraco em falar, não sou em conhecimento. Em tudo e por todos os modos, temos manifestado isso a vocês. Será que cometi algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que vocês fossem exaltados, visto que lhes anunciei o Evangelho de Deus sem cobrar nada? Vai continuar? Não, só o 5, só o 5. Lê o 5 de novo, só o 5 de novo, só o 5. Porque supõe nada ter sido inferior a esse superapóstolo. Então tá vendo? Então agora ele está dizendo ali que eu pressuponho que eu não sou nada inferior a esses apóstolos aí, que você vê aí que pregam, Pedro, não sou inferior a eles não. Eu tenho graça de Deus, eu não sou inferior a ele não. Está se colocando, primeiro ele estava vendo em cima, agora já está vendo pelo menos que ele não era inferior. Ele pelo menos do mesmo nível, né? Já caiu um pouquinho, né? Já estava olhando para cima, que ninguém acrescentava a ele, nada para ele, que agora quando ele chegou lá, o pessoal, quando viu a graça nele, não, vamos chamar esse irmão aí para comunhão, né? E agora ele já está se vendo pelo menos igual, né? Mas o Senhor ainda quer avançar com ele. 1 Coríntios 15:9. O irmão que achar pode ler. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois consegui a igreja de Deus, pois persegui a igreja de Deus. Lê de novo. Porque eu sou o menor dos apóstolos. Agora já é o menor dos apóstolos. Que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo. Agora já está se achando que nem digno de ser chamado apóstolo ele é. Pois persegui a igreja de Deus. De ver a diferença, irmãos? Agora ele nem digno de ser chamado apóstolo, ele acha que ele é. Então tem alguma coisa mudando em Paulo, né? De perceber que nem digno de ser chamado apóstolo. Eu sou, né, o Pedro lá, que eles que era coluna ali em Jerusalém, ali que era o centro ali da igreja ali naquela época lá, não me acrescentaram coisa nenhuma quando eu estive lá. Né? Eles viram a graça que estava em mim, me chamou para comunhão. Agora, daqui a pouco eu sou, pelo menos apóstolo, igual a eles eu sou. Daqui a pouco eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo. Efésios 3:8. Efésios 3:8. Efésios 3:8. Quem achar pode ler. Tem outra versão diferente? A mim, o menor de todos os santos, foi dado esta graça de pregar a gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então você já vê que ali a mim, o menor de todos os santos. Agora você já vai ver que ele fala, olha, que eu trabalhei até mais do que eles, mas não fui eu, foi a graça de Deus em mim. Agora ele começa a se ver como o menor dos santos. E se você seguir esse versículo aí, ele vai falar que ele trabalhou mais que todos os apóstolos. Aí depois ele, olha, não eu, mas agora ele já reconhece que o que trabalha nele é a graça. Oi? Caneta? Tu quer uma caneta? Não eu, mas a graça de Deus em mim, né? E por último, irmãos, 1 Timóteo 1, do 13 ao 15. 1 Timóteo 1, do 13 até o 15.
alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. E Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Agora ele é o principal pecador. É 1 Timóteo 1, do 13 ao 15. Então, agora, irmãos, isso aqui diz que as cartas a Timóteo, Tito, foram os últimos livros que o apóstolo Paulo escreveu. Já estava prestes a ser decapitado já, foram os últimos livros que ele escreveu. Foi Timóteo e Tito, as últimas cartas dele, que ele escreveu. Então agora no finalzinho da vida dele, agora ele já está se achando o pior dos pecadores. Tem versão que ele diz que ele é o pior dos pecadores. Entende, irmão? Isso aqui é uma ilustração da vida de Paulo, né, que a gente vê quando a gente fala de crescimento do Filho de Deus, amadurecimento, salvação da alma. A gente percebe que ainda que a gente conheça o que é espiritual, o que é celestial, o que é terreno, o que é andar em espírito, o que é andar na carne, ainda que a gente avance nas coisas espirituais, na maturidade do Filho de Deus, ainda existe o nosso ego também, né? Porque, poxa, eu sou espiritual, olha como é que eu sou espiritual, poxa, eu oro e as pessoas se convertem, né? Eu prego e eu evangelizo e todo mundo se converte, né? Minha palavra tem graça, né? Mas agora esse Salmo 130, ele começa a falar do quebrantamento do Filho de Deus, porque quando se o Senhor se retira do Filho de Deus, e o Senhor ele faz isso às vezes, ele te deixa só para você ver quem é você mesmo, sem ele, para o Filho de Deus perceber a diferença de você cheio de graça, cheio do Espírito, para você mesmo sem graça e sem Espírito, né? Então você sem o Espírito, sem graça, você é o pior dos pecadores. Esse Salmo 130 está falando disso. É um nível de amadurecimento, de quebrantamento, né, do Filho de Deus. Você está quebrantado para você perceber que você sem Deus, você não é nada. Romanos 7,18. O irmão que achar também pode ler. Romanos 7,18. 1 Timóteo 1, 13 a 15. 13 a 15. E Romanos 7,18. O irmão que achar também pode ler. Eu vou estar encerrando e deixar aberto para os irmãos também se expressar. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem em mim, pois o querer o bem está em mim, não porém o visual. Sabe, irmão, isso é uma consciência que todo filho de Deus amadurecido deve ter. A gente deve ter que na nossa carne ela não habita bem nenhum. E na nossa carne nunca vai habitar bem nenhum. Ainda que a gente tenha qualquer degrau, nível de degrau dessa escada, o Filho de Deus ele tem que ter consciência de que a gente sempre, desde que a gente conhece o Senhor, até o dia que a gente fechar o olho, que a gente passar desse, né, a gente for encontrar com o Senhor lá, de morrer, na nossa carne ela sempre, nunca vai habitar bem algum. A nossa vida sempre é uma vida de dependência do Senhor, né, de confiar no Senhor, né, da graça do Senhor, que o nosso serviço não é nosso, que nunca somos nós, mas sempre é a graça de Deus em nós. Não eu trabalhei mais, ainda que eu trabalhe mais, mas nunca eu, é sempre o Senhor, ele está por trás, sabe, é o Espírito do Senhor conduzindo, né? O Espírito do Senhor ele sempre está conduzindo, e se o Espírito do Senhor e o Senhor se retira, você chega no Salmo 130, é só aguardar o Senhor, misericórdia do Senhor, né? Tu vê que ele sempre está falando, isso aqui é o quebrantamento, é a alma quebrantada, e isso é um nível elevado também. A gente às vezes dá a impressão que aqui o Filho de Deus, ele no Salmo 130, ele regrediu, mas ele não regrediu não, ele reconheceu que ele, para avançar com o Senhor, ele tem que ter a alma dele quebrantada, quebrantamento da alma dele. Não tem como avançar, irmãos. A gente vai chegar semana que vem, vai falar do 131,
E a gente vai ver que 132, 133 vai falar da união do corpo de Cristo. Provavelmente eu devo voltar nisso. E a gente percebe, irmão, que sem quebrantamento não tem união com o Senhor e não tem união do corpo de Cristo. Porque a unidade da igreja, ela é a unidade do Espírito. E quando tem divisão, é lógico, é uma coisa lógica. Aonde tem divisão, não tem o Espírito de Deus. Então hoje a gente tem divisão na igreja, porque a gente tem ainda liderança que não é amadurecida no Senhor, que ainda anda na carne. Porque quando o Filho de Deus está no Espírito, aonde tem o Espírito de Deus tem liberdade, tem unidade. Aonde tem o Espírito de Deus tem quebrantamento, tem mansidão, né? E onde não tem, e é fácil de você perceber isso. Se tem o Espírito, se não tem o Espírito. É claro que a própria palavra ela mostra, ela testifica. Amém, irmão? Vou ficar por aqui se algum irmão quiser. Existe até, já comentei isso aqui, existem dois entendimentos. Que um era que o povo que peregrinava no deserto